Olá, boa tarde. Boa tarde. Presidente do STJ suspende decisão que impedia a continuidade do julgamento do chamado cartel do metrô pelo CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. O órgão é vinculado ao Ministério da Justiça. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, deferiu o pedido do CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, para suspender os efeitos de duas decisões do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O TRF1, entendendo que a manifestação do Ministério Público no processo administrativo é indispensável, havia concedido liminares às empresas investigadas para suspender o prazo de apresentação das suas alegações finais antes do julgamento. Ao apresentar ao STJ o pedido de suspensão dessas liminares, o CAD sustentou que nos processos administrativos da autarquia a intervenção do Ministério Público não é obrigatória e que a investigação do chamado cartel do metrô é a maior já realizada no âmbito do Conselho. Os prejuízos causados passam de 9 bilhões e 400 milhões de reais em 27 licitações realizadas em 3 cidades e no Distrito Federal entre os anos de 1998 e 2013. De acordo com o presidente do STJ, a decisão do Tribunal Regional poderia interferir negativamente nos procedimentos em curso no CAD, criando nova fase processual não prevista no regulamento da autarquia federal, burocratizando um ambiente que, em razão de suas naturais particularidades, deve ser pautado pela celeridade. Para o ministro João Otávio de Noronha, a falta de parecer do Ministério Público no procedimento administrativo da autarquia não causa nulidade nem traz prejuízo para a defesa dos acusados. Em toda a viagem, a expectativa dos passageiros é chegar logo ao destino, né? Mas e quando o ônibus sai atrasado ou quebra no meio do caminho? Pois é, uma passageira entrou na justiça porque a empresa não deu a mínima assistência. 1.100 quilômetros distanciam Brasília de Uruguaína, no Tocantins. Eurivane escolheu ir de ônibus, que é a maneira mais barata de chegar à cidade natal. Só que no meio do caminho, o veículo quebrou. E ela e a filha foram obrigadas a passar a noite assim, sentadas em cadeiras de plástico. Nós se acomodou lá nas cadeiras. Passamos a noite, né? Não tinha como dormir. A gente comia o que eu tinha levado, né? Aí depois acabou, aí tive que estar comprando, né? Foi isso. As fotos e filmagens da situação serviram de prova em um processo no juizado especial. A dona de casa se sentiu lesada pelo descaso com ela e com os passageiros de viagem. A empresa de ônibus foi condenada a pagar indenização de R$3.000 a Eurivane por danos morais. A juíza do caso entendeu que houve prejuízo à passageira, já que ela só chegou ao destino 12 horas depois do previsto e perdeu o evento que iria participar. A Agência Nacional de Transportes Terrestres prevê obrigações às empresas. Em caso de ônibus quebrado, se o atraso for maior que 1 hora, o passageiro deve ser realocado em outro coletivo, mesmo que de companhia diferente. Agora, se a espera for superior a 3 horas, alimentação e hospedagem são obrigatórias, se a viagem não continuar no mesmo dia. Caso passageiros passem por situação semelhante à da Eurivane, é possível seguir 3 caminhos. Acionar os órgãos governamentais, a Agência Nacional de Transportes, se for no caso do município também a Secretaria Municipal de Transportes, Secretaria Estadual de Transportes, pode acionar a Justiça, contratar um advogado, a Defensoria, ou também pode acionar o PROCON. O ex-deputado distrital Wellington Silva e a mulher dele vão ter que deixar a casa onde moram. O parlamentar construiu um imóvel num terreno que é da CAESB, a Companhia de Água e Esgoto de Brasília. A companhia pediu a reintegração de posse e a 8ª Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal julgou procedente o pedido e condenou o ex-deputado. A decisão não é definitiva e pode ser objeto de recurso. O casal terá 15 dias para desocupar o imóvel após o fim dos recursos na Justiça. Os indígenas Waimiri-Atroari conseguiram na Justiça o direito de serem consultados antes da concessão de licença de instalação para as obras do Linhão de Tucuruí, no Amazonas. O reconhecimento veio após ações do Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal entrou com 2 processos para anular o leilão para execução da obra do Linhão de Tucuruí, que corta as terras dos Waimiri-Atroari, no Amazonas. O motivo é que os indígenas não foram consultados previamente e, com isso, não tiveram a oportunidade de opinar sobre os impactos da construção nas terras e na cultura deles. Nas ações,
A Justiça deu razão ao Ministério Público Federal. Mas como durante o julgamento nem todos os desembargadores votaram a favor da anulação do leilão, o processo continua. Na segunda etapa, o MPF vai afirmar novamente que a consulta deverá ser feita de acordo com o protocolo elaborado pelo povo Waimiri Atruari. Para o procurador Felício Pontes, que atua nos casos em Brasília, a nulidade do leilão não prevaleceu neste momento, mas com o colegiado ampliado, vamos demonstrar que a consulta não pode ser feita em momento posterior à decisão pelo empreendimento. Os indígenas já declararam que estão abertos ao diálogo com o governo. Inclusive, já apresentaram várias vezes o protocolo de consulta. E a Advocacia Geral da União, a AGU, conseguiu no TRF1, Tribunal Regional Federal da Primeira Região, a licença para a construção do Leão de Tucuruí, a linha de transmissão de energia entre Manaus e Boa Vista. Para os procuradores, ficou comprovado o diálogo e a participação dos indígenas, que inclusive deram autorizações para os procedimentos que foram sendo realizados ao longo dos últimos anos. E a seguir, Brasil continua na lista da Organização Internacional do Trabalho como suspeito por violar direitos com a reforma trabalhista. O comitê determinou que o Brasil deve discutir as mudanças com trabalhadores e patrões para analisar o impacto da reforma. A cada dia, a crise coloca nas ruas um número maior de jovens desempregados que decide trabalhar de bicicleta ou moto na prestação de serviços na busca de alguma renda. Pois é, a questão é a seguinte: esses jovens são microempreendedores ou não passam de trabalhadores precarizados? Eles estão por toda parte e não tem como passar despercebidos, não. As bolsas coloridas na garupa da moto mostram logo. Lá está um entregador de aplicativo. Numa época em que muita gente prefere comprar comida pronta sem sair de casa, a tendência desse tipo de serviço é só crescer. Basta apenas alguns cliques no celular e depois de alguns minutos o entregador está na porta com o lanche na mão. Augusto é um deles, faz entregas há 4 meses. Chega a rodar 10 horas por dia e só descansa aos domingos. Ele estava desempregado quando decidiu trabalhar no ramo. Devido à crise, né, que a gente está se passando no momento no país, né, essa dificuldade de se encontrar um emprego formal, registrado em carteira, as portas do mercado estão bem fechadas mesmo. A gente encontrou essa forma terceira, né, de trabalhar em aplicativo de delivery, que foi a solução mais fácil, até mesmo para poder conseguir um mantimento em casa. A realidade de Augusto é a mesma de muitos brasileiros que encontraram nesse tipo de serviço uma forma para sobreviver. Estima-se atualmente que 4 milhões de pessoas trabalham como entregadores de aplicativos em todo o Brasil, seja de moto ou de bicicleta. Tiago pedala cerca de 70 quilômetros por dia para fazer as entregas. Mesmo sendo cansativo, para ele a autonomia que o serviço oferece é bem vantajosa. Uai, mano, eu acho massa pedalar. Também tem essa parte aí do chefe aí, que ninguém conversa na sua cabeça, né, mano? Aí é de boa. É massa por causa disso, né? Não tem encheção de saco e você faz seu horário, né, mano? Você entra a hora que você quer, você sai a hora que você quer, você faz seu dinheiro. É mais de boa. Uma pesquisa da Fundação Instituto Administração mostra o perfil dos empregadores. Eles têm idade média de 29 anos, a maioria é homem, 73% tem apenas o ensino médio completo e quase 12% possuem ensino superior ou pós-graduação. Muitos enfrentam jornadas de trabalho exaustivas, mais longas que as 8 horas previstas pela CLT. Eles também estão sujeitos a punições, como suspensão temporária do serviço, caso não estejam dentro dos padrões de atendimento do aplicativo. Isso tem sido alvo de críticas. É uma situação muito preocupante a deles, né? Parece-nos uma forma de precarização das relações de trabalho, haja vista que esses trabalhadores não têm uma cobertura previdenciária, uma segurança específica. E ainda há uma dúvida sobre se há uma relação ou não de emprego nessas situações. Se a gente for olhar por uma subordinação clássica, né, a gente não vai encontrar ali aqueles elementos de uma relação de emprego propriamente. Mas a gente consegue visualizar ali uma subordinação que se diz estrutural, que aquele trabalhador está inserido dentro da dinâmica da empresa. Isso pode gerar, para alguns, um vínculo empregatício. Ainda segundo o juiz, esses trabalhadores também precisam ser protegidos pela lei. Uma possível legislação deveria tratar, sobretudo, da jornada de trabalho
e também da cobertura previdenciária a esses trabalhadores que ficam sem assistência em caso de acidente, em caso em que eles precisam de alguma assistência do Estado. O Brasil está na lista da Organização Internacional do Trabalho, OIT, como suspeito por violar direitos trabalhistas ao aprovar alterações da lei com a reforma, que entrou em vigor em 2017. Outros 23 países também estão nessa lista e serão monitorados. A decisão foi tomada durante a última reunião da OIT, Organização Internacional do Trabalho, em Genebra, que terminou na semana passada. Essa não é a primeira vez que o Brasil integra a lista por causa de denúncias de entidades sindicais que alegam que as mudanças na lei trabalhista, em vigor desde novembro de 2017, violam a Convenção de número 98, a qual o Brasil faz parte desde 1952. A convenção trata da aplicação dos direitos de organização e de negociação coletiva. Com a reforma trabalhista, foi reduzida a participação dos empregados em negociação coletiva e de acesso à justiça. Por isso, o comitê determinou que o Brasil deve discutir as mudanças com trabalhadores e patrões para analisar o impacto da reforma. Embora o grupo patronal e do governo aleguem que as mudanças não violam direitos dos trabalhadores, o comitê ainda determinou que o Brasil deve enviar relatórios para os peritos da OIT. E para falar sobre este assunto, quem está conosco aqui hoje no Jornal da Justiça é a Noêmia Porto, presidente da ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho. Doutora Noêmia, boa tarde, obrigada pela presença. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde, Galton. Boa tarde. Bom, eu queria que a senhora explicasse para a gente como está o Brasil no cenário internacional depois dessa conferência, qual o principal balanço da ANAMATRA? A ANAMATRA participou da conferência internacional e apresentou aos peritos uma nota técnica com dados estatísticos acerca da reforma trabalhista, isto é, sobre os impactos da reforma trabalhista no caso brasileiro. A situação do Brasil em âmbito internacional não é boa, porque essa é a terceira vez que nós figuramos numa lista da Organização Internacional do Trabalho pela possibilidade de violação de normas internacionais. Notadamente quanto à autonomia negocial coletiva, isto é, o Brasil teve um déficit em negociação coletiva e o Brasil está estimulando contratos precários, o que faz com que os trabalhadores entrem no estado que a gente chama de dessindicalização. O que significa o Brasil continuar pela terceira vez nessa lista de poucos países, né? Nós continuaremos sendo monitorados pelos peritos internacionais. E isso atinge, eu diria, a imagem externa do Brasil e das empresas brasileiras. Isso porque há países e empresas que consideram muito a sério a lista da OIT e se negam a negociar com países que produzem violando normas internacionais que representam o mínimo de dignidade para os trabalhadores. Doutora Noêmia, tivemos uma aprovação importante nessa conferência, que é a Convenção 190. O que significa isso? Qual o avanço que a gente pode ter com essa norma? Essa foi a boa notícia da conferência. Nós tivemos uma última aprovação de uma convenção em 2011, que era justamente a Convenção 189, para proteger os trabalhadores e as trabalhadoras domésticas. A Convenção número 190, que foi aprovada agora, é a que tenta inibir violência no ambiente de trabalho, exatamente quanto aos aspectos de assédio moral e assédio sexual. Essa lista que o Brasil faz parte, quais são outros países, por exemplo, para a gente entender o nosso patamar? Outros países que figuraram conosco foram, por exemplo, Zimbábue, Cabo Verde, Arábia Saudita, Bolívia, para ficar entre alguns. E está igual a esses países, o que isso a gente pode entender? Que nós estamos num patamar de retrocesso quanto à proteção ao mínimo de dignidade para as pessoas que necessitam do trabalho para viver. Doutora Noêmia, a conferência ela apresenta os problemas, mas ela propõe soluções também para o Brasil, né? Quais, por exemplo? Verdade. Dois, basicamente. Os peritos internacionais indicaram que o governo brasileiro deve promover o diálogo tripartite entre trabalhadores, empregadores e o próprio governo para fazer uma análise com dados estatísticos sobre o impacto da reforma trabalhista nas relações de trabalho. Essa é a primeira providência que o Brasil tem que tomar. A segunda providência, durante o ciclo de análise dos peritos internacionais, o Brasil tem obrigação de enviar documentos que revelem esses impactos, porque a reforma prometeu mais emprego
e mais desenvolvimento econômico. Até a presente data, nenhum dado estatístico confirma essa expectativa. Existe algum prazo para o Brasil entregar esses documentos para poder tentar regularizar ou pelo menos explicar por que fez a reforma e por que imaginou que teria um resultado? Existe esse prazo, não? Sim, a partir de agosto de 2019, o Brasil já entra nesse ciclo de análise. Em novembro haverá uma importante reunião internacional e novo relatório vai ser divulgado em fevereiro de 2020. A continuar como está, nós podemos figurar novamente em 2020 nessa lista da Organização Internacional do Trabalho. O que a Anamatra espera é que esse novo ciclo seja visto como uma oportunidade para o Brasil corrigir o equívoco do passado. Doutora Noemi, ampliando um pouquinho o assunto sobre essa questão da precariedade nas relações trabalhistas, a senhora atribui a conferência muito após a aprovação da reforma em 2017. Eu queria que a senhora avaliasse a situação que vimos numa reportagem há pouco, que revela o trabalho de muitos jovens que são contratados por aplicativos e fazem entregas de bicicleta ou de moto. No caso específico de bicicleta, o que é um risco, a senhora avalia como empreendedores ou como jovens que estão realmente submetidos a várias questões aí? Precarização, né? Uhum. O Brasil entrou na lista em 2017, na longa lista, 2018 longa e curta lista, 2019 longa e curta lista. Nessas 3 hipóteses foram com referências a textos da reforma trabalhista. Um dos aspectos que o Brasil consta na lista é justamente por estimular o que a gente chama de contratos atípicos. Como nós vimos na reportagem, aquilo é um contrato atípico, porque o trabalhador não se insere em termos previdenciários, de assistência à saúde, de salário mínimo, férias e 13º, portanto, o que a gente está vendo não é um microempreendedor, mas sim um trabalhador sem condições mínimas de continuar como está por uma longa duração no mercado de trabalho. Ok, uma pena, né? Doutora Noemi Porto, muito obrigada mais uma vez pela entrevista, presidente da Anamatra. Uma boa tarde para a senhora. Eu é que agradeço a oportunidade, muito obrigada. Obrigado, boa tarde. E no próximo bloco, o Superior Tribunal de Justiça entende que a empresa que não exporta produto que teve isenção de tributo na matéria-prima terá que pagar multa. A incidência de multa e juros começa no 31º dia do descumprimento do compromisso de exportar. Algumas empresas não pagam impostos na matéria-prima importada que será utilizada na fabricação de produtos que depois vão ser exportados. Essa operação comercial recebe o nome de drawback suspensão. O Superior Tribunal de Justiça entendeu que quando a empresa não exportar o produto, ela tem que pagar multa no 31º dia do compromisso firmado. Para a primeira turma do Superior Tribunal de Justiça, quando não for feita a exportação dos produtos fabricados pela empresa contribuinte em operação comercial regida pelo sistema drawback, a incidência de multa e juros começa no 31º dia do descumprimento do compromisso de exportar. O sistema drawback é um regime aduaneiro especial que prevê a importação de insumos sem a cobrança de impostos, condicionada à reexportação dos bens produzidos com esses materiais. No caso que chegou ao STJ, uma empresa fabricante de máquinas para a indústria têxtil impetrou mandados de segurança contra a cobrança da Receita Federal com o objetivo de afastar a exigência de multa e juros moratórios no pagamento de tributos incidentes sobre a importação de peças não exportadas dentro do prazo de 1 ano, conforme trata o sistema drawback suspensivo de tributos. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região concedeu a ordem ao julgar que no regime especial de drawback, a exigibilidade do tributo fica suspensa com a concessão do benefício, não sendo devidos os juros e a multa de mora em relação ao período de suspensão do tributo. No recurso especial ao STJ, a Fazenda Nacional pediu a reforma do acórdão e alegou que a cobrança é devida pelo descumprimento da obrigação estabelecida no sistema drawback. O relator, ministro Napoleão Nunes Maia Filho, destacou que o termo inicial para fins de multa e juros moratório será o 31º dia do inadimplemento do compromisso de exportar, ou seja, quando escoado o prazo da suspensão. Antes disso, o contribuinte não está em mora, em razão do seu prazo de graça. O Nordeste do Brasil é conhecido pelas belas praias e culinária variada. Mas uma bebida em especial faz a alegria do povo nordestino, né, Galton?
Produzida de maneira artesanal e feita 100% à base do caju, a cajuína gera emprego, renda e movimenta a economia local. Verdade. A bebida é tão popular que em 2014 foi reconhecida como Patrimônio Cultural Brasileiro. O repórter Daniel Vasques, do Tribunal Superior do Trabalho, foi ao município de Altos, no interior do Piauí, conhecer como a cajuína é feita. Para chegar até a mesa do consumidor, a cajuína percorre um longo caminho. A produção começa ainda no campo, em pequenas propriedades rurais. O Ildélio faz parte da terceira geração de produtores da bebida. É dono de uma propriedade de 90 hectares em Altos, município localizado a 40 quilômetros de Teresina. A maior parte da área é destinada à plantação de caju. Daqui, saem quase 20 toneladas da fruta por safra. Quando o consumidor pega, quando ele compra, quando ele elogia, e mesmo quando ele não elogia, a gente tenta aprimorar e melhorar mais, para mim é gratificante. Cada garrafa é como se fosse um filho. Eu boto prazer, eu boto amor e boto muito carinho. A plantação ocorre entre os meses de janeiro e março, período de chuvas no Nordeste. Mas é no fim de setembro, época de colheita, que a produção da bebida dispara. A propriedade do Ildélio produz, em média, 10 mil litros de cajuína por ano. Só aqui a gente tem cerca de 350 garrafas. Isso equivale a um dia de trabalho. Cada garrafinha dessa, olha só, ela tem cerca de 500 ml. Ildélio, qual o custo que você tem para produzir uma garrafa de cajuína? Hoje eu estou gastando em média de R$ 1,50 a R$ 1,70 para produzir uma garrafa dessa. E chego a revender ela de R$ 3 a R$ 3,50. Sem contar que no comércio ela pode chegar até R$ 8,00. Ou seja, você tem uma margem de lucro de até 100%. De até 100%. A bebida é feita de maneira artesanal por pequenos produtores ou em cooperativas que ajudam a viabilizar a produção. É que nem o peixe fora d'água, né? Quando você reúne em cooperativa, aí fortalece. Então, o objetivo é esse, é a gente fortalecer, é agregar valor ao produto. Primeiro, a fruta é selecionada e, em seguida, separada da castanha. Processo que passa pelas mãos de trabalhadores como o seu Arimateia, mais de 25 anos dedicados à produção da bebida. Eu dou o laço desse jeito aqui, ó. E puxa? E puxo, aí quando eu puxo aqui, o laço já está no ponto de enrolar de novo e fazer o laço de novo, ó, viu? E aí pronto, pronto. Separou a castanha. É, pronto. É. E é essa fruta, esse caju que vai ser transformado na cajuína? Na cajuína. O suco é extraído em processadores e segue para o chamado processo de clarificação, feito com a adição de gelatina, que ajuda a separar as impurezas da fruta. Depois de descansar por cerca de 30 minutos, a cajuína é coada em sacos de feltro. Finalmente ela está pronta para ser engarrafada. As garrafas são mantidas em banho-maria. É que o calor ajuda a deixar a bebida mais doce e concentrada. 100% natural, a cajuína é rica em vitamina C. Lembra muito os sucos de fruta, mas com uma vantagem: não contém açúcar. É questão de saúde, vitaminas, né? Você está botando um produto saudável na mesa das pessoas e que as crianças possam tomar e você possa tomar com segurança, né? A maior preocupação é sempre com a qualidade do produto final. O sabor não rende apenas frutos, movimenta a economia local. Só no Piauí são quase 3 mil produtores. Juntos, eles produzem mais de 10 milhões de litros de cajuína por ano e ajudam a injetar, em média, 75 milhões de reais na economia do estado. Não é por acaso que a bebida desperta a paixão dos moradores e dos produtores da região. Depois de Deus e minha família, tudo. Eu amo fazer cajuína. Muito bacana. A gente fica por aqui. Obrigado pela companhia. Lembrando que você pode rever o jornal e também os programas da TV Justiça no nosso canal no YouTube. O endereço é TV Justiça Oficial. Uma boa tarde para você. Até amanhã. Boa tarde. Até amanhã.